E aí galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou trabalhar com vocês, começar a trabalhar a parte de eletroquímica, fazer um vídeo aqui falando sobre pilha. Qual pilha, professor? A gente vai ver isso depois da nossa abertura, tá ok? Aproveitem aí para se inscrever no canal e curtir os nossos outros vídeos. Vamos lá, pessoal? Muito bem, galera. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma pilha, que é a primeira pilha que foi montada assim, oficialmente aí na parte de eletroquímica. Eletroquímica, pessoal, é uma parte da química que estuda as conversões de energia química em energia elétrica e vice-versa, né? Elétrica em química. E quando você faz lá, por exemplo, um processo onde a energia química, energia de uma reação, é convertida em energia elétrica, nós temos uma pilha. Se for o processo contrário, energia elétrica em energia química, aí nós temos um processo de eletrólise. Tanto pilha como eletrólise, os processos eletroquímicos em geral, ocorrem com reações redox, aquela que nós já vimos aí em um vídeo anterior, né, que eu colocava uma placa de cobre numa solução de zinco, uma placa de zinco numa solução de cobre, ok? E os processos eletroquímicos envolvem isso, né? Alguém tem que perder elétrons, sofrer oxidação, e alguém tem que ganhar elétrons e sofrer redução, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha como que é a pilha de volta, para a gente poder montar aqui na sequência, vamos lá? Muito bem. Na pilha de volta, nós temos um disco de cobre. Em cima desse disco de cobre é colocado um papel umedecido com uma solução ácida, né? No caso, na época, o Volta ele fez com uma solução ácida ali nesse papel, ou seja, tem a presença de íons H+. Em cima desse papel umedecido, um disco de zinco. Então aqui, galera, nós temos uma célula eletroquímica, ok? Então cobre embaixo, zinco em cima, isso fica parecendo um biscoitinho recheado, né? Mas o recheio aqui no caso é um papel umedecido com ácido. Bem, aqui nessa célula eletroquímica, o zinco ele vai perder elétrons. Ele vai estar sofrendo oxidação, perdendo elétrons. E esses elétrons vão na direção do disco de cobre. Porém, não é o cobre que sofre redução. Porque não tem cobre, seria o íon cobre que deveria sofrer redução aqui no caso, mas não tem íon cobre na solução. O que tem na solução? Íon H+, o meio ácido. Então, no caso, quem vai receber esses elétrons e sofrer redução será o H+. Ele recebe os dois elétrons, vira gás hidrogênio. Ok? Para saber quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, nós precisamos saber de onde está saindo o elétron. O elétron está saindo do zinco. Então, por estar saindo do zinco, por convenção, nós dizemos que esse é o polo negativo. O zinco aqui em cima vai ser o polo negativo dessa célula. E o elétron vai na direção do cobre. Então, no caso, o cobre será o nosso polo positivo. Volta, ele acabou fazendo uma bateria. Ele não fez uma célula eletroquímica apenas, ele juntou várias células eletroquímicas, ele foi empilhando células eletroquímicas. E aí, quando ele faz isso, empilha, que ele está colocando essas células em série, né? Uma série de células eletroquímicas, né? Uma seguida da outra. Quando ele fez isso, ele somou a tensão de cada célula. Então, aqui no caso, essa bateria completa, essa que o pessoal chama de pilha de volta, que é uma bateria, né? Ela, para saber a tensão dela, teria que somar a tensão de cada célula individual. Muito bem, galera. Então, a pilha de volta envolve ali uma sequência de placas, né, de discos de zinco e de cobre, e uma solução de eletrólito ali entre elas. Bem, eu vou trabalhar aqui, no caso, com placa de zinco e cobre, eu vou trabalhar com o seguinte, ó.
Vou trabalhar com arruelas zincadas. Isso aqui você encontra em qualquer loja de material de construção ou que venda parafusos, né? Parafusos, porcas, arruelas. Essa aqui é zincada, tem que ser a zincada. E com moedinhas de 5 centavos que vão servir aí como o nosso disco de cobre. Aqui só para deixar claro, gente, eu não vou estragar moeda nenhuma aqui, tá? O cobre, ele não sofre oxidação aqui, ele não vai sofrer a reação de oxidação. Quem sofre oxidação é o zinco. O cobre aqui ele fica protegido, tá? Ok? Ele vai sofrer redução, mas não vai ter alteração nenhuma na moeda, tá certo? Na verdade, não vai sofrer nada que é moeda, a gente vai ver no final do processo, tá certo? Bem, aqui é o seguinte, como eletrólito, eu vou usar aqui papel filtro, cortado aí no formatinho também de disco, embebecido em solução salina. Então eu vou mostrar aqui, ó, deixei aqui do lado, ó, uma solução salina, água e sal de cozinha mesmo, né? Eu coloco os papéis de filtro aqui dentro, deixo um tempinho ali, né, para umedecer. O segredo aqui é o seguinte, a hora que você tirar de lá, você tem que deixar secar um pouquinho, não pode ficar muito úmido para não escorrer a solução ali de uma célula para outra. E outro detalhe importante, se eu colocar aqui a placa de zinco, de cobre, né? Colocar o papelzinho aqui e depois colocar de zinco, né? Vai ficar montada uma célula da pilha. Fica um pouco difícil da gente poder medir aqui, principalmente porque é um disco aqui embaixo, para colocar o multímetro ali para medir, fica um pouco difícil, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar como base aqui um pedacinho de papel alumínio. O papel alumínio aqui no caso, ele vai servir apenas como condutor, ele vai ajudar, vai facilitar a nossa vida aí na hora da medição aí da voltagem da pilha, ok? Bem, vamos começar aqui montando a primeira célula. Vou pegar aqui um papelzinho umedecido, eu pego com uma pinça mesmo e vou tentar deixar ele o mais seco possível, não posso deixar ele muito úmido, tá? Para ele não ficar escorrendo ali para debaixo. Espera um pouquinho que enroscou aqui. Enroscou 2 papelzinhos juntos aqui, não dá. Tem que ser um só, pessoal. Pronto. Muito bem. Vou pegar aqui só para mostrar rapidinho, ó. Então, quando eu tiro o papelzinho aqui de dentro, o foco, isso. Quando eu tiro aqui de dentro, eu dou uma espremidinha no papel aqui, ó, para tirar o excesso de líquido, né, para não ficar muito úmido. Vou colocar aqui, ó, em cima com a pinça mesmo e pego aqui um disquinho de zinco e coloco o disco de zinco em cima aqui, bonitinho. Opa! Isso. Tá? Vou pegar o nosso multímetro. Vou deixar o multímetro aqui, ó. Assim, deitadinho de lado mesmo para facilitar a minha vida, né, pessoal? Senão eu não consigo medir e segurar o multímetro ao mesmo tempo. O fiozinho, vem para trás. Isso, facilita a nossa vida aqui para leitura. Vou encostar uma ponteira, um ponto aqui, em cima da placa de zinco e o outro no papel alumínio. E olha lá, pessoal, ó, 0,75 volts. 0,75 volts, uma célula. Agora, vamos lembrar o seguinte, o Volta, aquela famosa pilha dele, ele fez na verdade uma bateria, né? Ele fez uma célula ligada na outra, isso em série. Então você está ligando positivo de uma com negativo da outra, com positivo da outra, com negativo da outra e assim por diante. Assim como nós fazemos em controles remotos, né? Quando você pega um controle remoto que precisa de 2 pilhas, você coloca a pilha de um jeito, a outra ao contrário. Mas um positivo de uma está ligado no negativo da outra, isso é ligar em série. Quando nós fazemos isso, ocorre a soma das tensões, a soma das voltagens. Então vou pegar aqui, ó, outra moedinha, vou colocar aqui em cima, pronto. Vou pegar outro papelzinho umedecido. Vamos lá, tirar aqui o excesso. Muito bem. Vou colocar o eletrólito aqui em cima, o papel com o eletrólito aqui em cima. Muito bem, olha que lindinho, ótimo, perfeito. E vamos lá. Opa, não, tá faltando outro disco de zinco, né, gente, ó. Outro de zinco aqui. Beleza? Vamos lá, ó. O que acontece quando eu faço isso? Vou tocar aqui novamente o disco em cima e tocar aqui embaixo, ó. 1,50, ó. 1,5 volts. Dobrou, né? Por quê?
era 0,75, a segunda célula tem 0,75 também, então você soma essas duas células, dá 1,5 volts. E aí você faz uma sequência. Aqui eu vou fazer uma pequena mágica, pessoal, olha só. Eu vou pegar e vou fazer aqui, aumentar essa pilha, né? Essa sequência aqui de placas. Vamos lá? E é isso, galera, olha só, que mágica, hein? Então eu fiz aqui no total, galera, se a gente contar aqui as placas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. 7 células aí construindo aí essa pilha de volta. Lembrando que o nome pilha em si é exatamente por isso, ó, porque o Volta, ele empilhou discos de zinco e de cobre. Ele empilhou, ele montou uma pilha de zincos de cobre. Aí que vem o termo pilha, tá ok? Bom, vamos lá. Então vou colocar aqui em cima, aqui embaixo, vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui, ó. Deixa ele estabilizar. Opa, assim, isso, ó. 4,40. Estabiliza. 4,45 volts. Olha que lindo, pessoal. 4,45 volts a tensão dessa sequência, dessa bateria, nessa pilha de volta, uma sequência de discos de cobre e de zinco. Beleza, gente? Galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.